Pessoal, bom dia! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Ontem nós falamos sobre o procedimento da oposição. Hoje nós falaremos sobre o procedimento da habilitação. Nós estamos lá no artigo 687 do Código de Processo Civil. São 5 artigos bem pequenininhos, então esse vídeo vai ser um vídeo bem curtinho, porque é uma matéria bem simples de entender, mas está lá dentro do procedimento especial da jurisdição contenciosa. Ainda que seja uma matéria pequenininha, uma matéria minúscula, tem alta incidência quando da cobrança na prova da OAB ou em prova de concursos públicos. E vocês vão entender à medida que eu vá falando na aula, porque existem algumas pegadinhas em relação a esse procedimento. O primeiro deles é imaginar que essa habilitação é uma ação. Porque vocês poderiam imaginar que a habilitação ela não é uma ação, e sim tão somente um incidente processual. Por quê? Porque a habilitação, pessoal, ela é uma habilitação de sucessores, é uma sucessão processual. Ela vai ocorrer quando tiver o falecimento de alguma das partes no processo e o interessado tiver que suceder esse de cujus no processo. Então vai existir um processo originário, um processo principal. Por exemplo, nós temos lá uma ação de cobrança de A versus B. A falece no meio do processo. E agora, o processo vai ficar sem parte autora? Então, o procedimento da habilitação é para poder haver essa sucessão das pessoas legitimadas para tanto, que a gente vai ver quem são, para que possa esse processo prosseguir, dar andamento. Então, pessoal, presume-se que para eu requerer habilitação, eu preciso obrigatoriamente de requerer essa sucessão processual quando houver um falecimento de alguma das partes. Então, a pessoa precisa ser parte no processo. Isso é muito importante de se entender, porque existe um princípio, que é o princípio da estabilização subjetiva da demanda. O que é esse princípio da estabilização da demanda? Quer dizer que, a rigor, pessoal, nem o juiz e nem as partes poderão modificar, em regra geral, as próprias partes, o polo ativo ou o polo passivo. Essa é a regra geral, porque senão ia ficar uma bagunça ao longo do processo, né? Então, para evitar isso e a demanda se estabelecer de fato, se estabilizar, a este princípio ele deve ser obedecido. Mas isso não acontece quando do pedido de sucessão processual. Essa sucessão, então, pessoal, vai ocorrer quando do falecimento, ou seja, da morte de qualquer uma das partes. E vai ser possível por um rol de legitimados que a gente vai ver daqui um pouquinho. Mas é importante saber, pessoal, não são todas as ações que admitem essa ação de habilitação, que vocês vão ver como que funciona. As ações que são intransmissíveis, ou seja, aquelas ações mandamentais ou aquelas ações personalíssimas, não admitem sucessão processual. Exemplo, mandado de segurança. Então, vai haver a extinção do processo pela morte do fulano, pela morte da parte, pela existência, então, de um de cujus. Então, nesse caso, não vai poder haver habilitação. Mas, regra geral, é possível. Só não se esqueçam dessas exceções. Ações mandamentais e ações de natureza personalíssima não é possível o pedido de habilitação. Quando eu falo pedido de habilitação, é uma ação mesmo, tá? Não é um pedido, não é uma petição simples que eu vou juntar lá no processo principal. Não, é uma ação. Então, tem que respeitar os artigos 319, 320 do Código de Processo Civil, tudo do jeito que vocês estão adaptados. Inclusive, a gente precisa verificar este rol de legitimados. Quem que vai poder requerer a sucessão processual? Existem duas hipóteses, pessoal. A primeira hipótese é que a habilitação ela pode ser requerida pela própria parte em relação aos sucessores do falecido. Então, imaginem o seguinte: A versus B. A faleceu, então precisa haver essa sucessão. Mas, gente, os possíveis herdeiros ali, a gente vai ver quem são, quem pode suceder, eles nem sabem que existe um processo. Então, a parte contrária, que é o B, pode requerer a sucessão processual, a habilitação dos herdeiros, a habilitação para a sucessão. Pode. Nesse caso, está acontecendo que a própria parte está requerendo a sucessão do falecido. Essa é a primeira hipótese. E a segunda e última hipótese é que a habilitação ela pode ser requerida pelos próprios sucessores do falecido em relação à parte. Então, no nosso caso, em que tínhamos o processo de A versus B,
A faleceu e os sucessores sabem que existe esse processo. Então, os próprios sucessores já pedem a habilitação. Não espera nenhum tipo de provocação, tá? Pessoal, o Código de Processo Civil inova no sentido de praticamente repetir o artigo 1056 do Código de Processo Civil de 73. Falando que quem são os sucessores que podem se habilitar no processo principal. Regra geral, pessoal, pode se habilitar descendente, ascendente ou cônjuge. Caso não haja nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, quem poderá se habilitar é o parente consanguíneo de até segundo grau. Então, incluindo o de segundo grau, tá bom? Mas eu tenho que obedecer primeiro a regrinha geral de descendente, ascendente ou cônjuge, tá? Não havendo, aí a gente passa para os parentes consanguíneos de segundo grau, ok? Muito bom. Pessoal, o requerimento de habilitação, a ação de habilitação, ela é feita nos autos principais e na instância em que o processo principal estiver. Então, por exemplo, se A versus B, é a parte autora, né? A parte autora faleceu quando do recurso já estava em grau de apelação o processo principal, a nossa ação de cobrança, era uma ação de cobrança de R$100 mil, já estava em segunda instância e ele veio a óbito, parte autora veio a falecer. Pessoal, a sucessão vai ocorrer no processo principal, mas lá em segunda instância. Então, ela será feita nos autos principais e na instância em que se encontrar a fase processual. Quando houver o requerimento, quando houver, na verdade, a morte da parte, né, quando o juiz toma esse conhecimento, o processo principal, que é aquele processo que já existia de A versus B, ele vai ser suspenso até que o juiz decida o pedido de habilitação, tá bom? Essa suspensão não tem prazo, então vai depender da decisão do juiz em relação à própria habilitação, tá? Pessoal, o que vai acontecer agora na sequência? Fiz o meu requerimento de habilitação, fiz a ação, o juiz recebeu. O juiz vai verificar se a petição está toda certinha, está correspondendo aos artigos 319 e 320, e na sequência vai dar a possibilidade de que a parte contrária se manifeste no prazo de 5 dias. Então, impugne o pedido de habilitação de sucessão processual dentro desse prazo de 5 dias. Importante saber, pessoal, que é obrigatória a citação pessoal da parte contrária do processo de habilitação quando não houver advogado constituído nos autos. Isso é muito comum quando é a própria parte que requer a sucessão processual. Lembra que a gente viu que é possível A versus B? A faleceu e o B, que é a parte contrária, que está requerendo a sucessão processual, que está pedindo para o juiz chamar os sucessores. Nesse caso, os sucessores sequer existiam no processo principal, então eles precisam ser citados, e eles vão ser citados de forma pessoal, porque eles não tinham advogado constituído nos autos, ok? Então, não havendo a citação pessoal, ela é obrigatória. Pessoal, se dentro desse prazo de 5 dias para impugnar, para manifestar, não houver manifestação, o juiz ele vai poder decidir da habilitação de plano. Então, ele vai receber, vai habilitar ou não vai habilitar. Mas é possível que tenha havido essa impugnação dentro desse prazo de 15 dias. Nesse caso, vai haver a necessidade de dilação probatória. Então, o juiz ele vai precisar verificar das provas dos autos o porquê que houve a impugnação, tá? Então, vai haver um processo um pouquinho maior. Mas, caso não haja essa impugnação, o juiz já vai decidir imediatamente. Importante ressaltar, pessoal, que nessa impugnação, nessa manifestação desse prazo de 5 dias, a parte que é requerida que está impugnando, ela vai estar distrita à matéria de sucessão processual. Então, ela não vai poder utilizar esse prazo de 5 dias para embutir ali assuntos, por exemplo, da ação principal, da ação de cobrança, porque não tem nada a ver. É só a ação de habilitação. Então, a impugnação é em face aos sucessores, por exemplo. Eu não concordo que o sucessor fulano de tal suceda o de cujos. Porque, na verdade, ele não é nem ascendente, nem o descendente, nem o cônjuge, sendo que o cônjuge ainda é vivo. Então, é esse tipo de impugnação, não diz respeito à matéria do processo principal. A grande pegadinha mora agora, pessoal. Prestem bem atenção. O juiz, ao final, ele vai sentenciar, ele vai resolver pela habilitação ou pela não habilitação, né? Transitado em julgado,
Esse processo, pessoal, vai voltar ao seu curso, o processo principal, ele vai retomar de onde parou, sendo que a sentença de habilitação, ela vai para o processo principal, tá? Vão pegar a sentença do processo de habilitação e vão juntá-la no processo principal e vão no andamento normalmente. Mas a gente precisa entender uma coisa, o juiz, ao dar a sentença de habilitação, nasce a possibilidade de recorrer, de recurso. E se a gente fosse pela regra geral, imaginaríamos que o recurso cabível da decisão que habilita ou não os sucessores seria uma apelação. Então, vocês muito provavelmente marcariam a apelação, imaginando o seguinte, a habilitação é uma ação, no final vai ter uma sentença, então vai caber uma apelação. Pessoal, não é o caso. No procedimento de habilitação, o recurso cabível contra a decisão que decide a habilitação é o agravo de instrumento, não é a apelação. Então, cuidado, porque essa é a pegadinha grande da prova, de vocês se confundirem e marcarem a apelação. Então, neste nosso caso, não falamos em apelação e falamos sim em agravo de instrumento. Se houve o agravo de instrumento, foi julgado, ou se não houve recurso, o processo vai transitar em julgado, o juiz vai pegar a cópia dessa sentença de habilitação que transitou, vai juntar nos autos principais e vai dar andamento normalmente ao processo principal, que é aquela ação de cobrança. Então, houve essa sucessão processual em relação ao decujus. Pessoal, muito fácil, né? Não tem muito o que se falar, são poucos artigos. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Todos os artigos eu vou colocando aqui junto com o vídeo para que vocês não precisem ficar abrindo o Vadimeco o tempo inteiro e para que vocês possam seguir junto comigo. Espero que dessa forma, pessoal, a gente consiga dar andamento durante todo esse período de suspensão. A gente vai começar o mês de maio agora. Já vou chamar a Laura para fazer a modificação do Classroom, tá? Vou chamar ela esse final de semana, provavelmente no domingo, que é o tempo que vocês vão ter aí para assistir o vídeo, pegar os materiais, salvar os materiais que precisam. E aí a gente já vai mudar do Classroom, ok? Para o Classroom da faculdade. Mas a gente vai continuar desse mesmo método. Eu gravando as aulas e vocês mandando dúvidas no meu Instagram ou no próprio vídeo ou no próprio Classroom quando dos comentários particulares. Lá vocês também podem mandar perguntas caso tenha ficado alguma dúvida. Acho que assim tá dando para passar todo o conteúdo, não há necessidade de fazer a aula ao vivo. Até mesmo porque houve muito requerimento no sentido de não haver aula ao vivo por problemas relacionados à internet e etc, né? Alunos que inclusive tiveram que cancelar a internet por conta da crise em que estamos vivendo. Então, para facilitar a vida de todo mundo, eu vou continuar fazendo assim. As aulas parecem ser mais curtas, mas não é, pessoal. Por exemplo, essa aula, a gente teve aí uma aula de 15 minutos, né? Mas, na verdade, ela não corresponde a 15 minutos. Ela corresponde a mais ou menos, se eu tivesse em sala, a uns 25 minutos, porque vocês vão me perguntando enquanto eu estou falando. E o monólogo faz com que a aula seja mais rápida. E, além disso, em sala eu dito. Então, na verdade, uma aula aí de 15 minutos, ela corresponde a uma aula de 50 minutos. Porque ao invés de eu ditar para vocês, eu não dito. Eu coloco o material já escrito lá no Classroom para facilitar a vida de vocês também, tá? Então, ninguém está sendo prejudicado. Eu estou seguindo com a ementa como todos os anos eu segui. E, inclusive, os conteúdos seriam esses mesmos se nós estivéssemos dentro de sala de aula, tá? A exceção é que no momento da aula a gente debate muito o tema, né? Porque a gente discute bastante, existe um atraso para começar a aula muitas das vezes termina um pouco mais cedo e além disso há uma dinâmica dentro da sala e também há, eu dito toda a matéria no caderno de vocês, então a gente gasta muito tempo com isso, né? Então, para evitar, eu já coloco o material todo escrito para vocês não terem que ficar pausando o vídeo, ou eu ter que ficar explicando, editando, faz com que o vídeo seja cansativo, tá bom? Então, falarei com a Laura, que está sendo responsável de passar os recados para mim, para a turma de vocês, e aí no domingo vocês já fazem essa transferência de sala de aula lá no Classroom para que vocês tenham um único portal, tá bom? No mais, continuamos assim, espero que esteja bom dessa forma que estamos fazendo, tá bom? No mais, pessoal, estou morrendo de saudades. Gostaria muito de estar em sala, eu realmente sinto muita falta de vocês. Nono período, principalmente, nono A, porque a gente ficou juntos muito tempo.
Então eu realmente sinto muita falta. Então não sumam de mim não, tá bom? Mesmo que não seja para perguntar nada relacionado à matéria, pelo menos me chame pra gente bater um papo, tá bom? Então um grande beijo e até a próxima aula.